vamos lá, quem conhece o Ângelus, conheceu essa música? Todas as vezes que eu estou aflito, procuro conforto na palavra de Deus. Eu busco encontrar segurança no silêncio da minha oração. Nem sempre escuto sua voz, como meu coração deseja. Nem sempre vejo o sol brilhar, mas Cristo sempre responde, mesmo em meio ao temporal. E é só assim que a minha fé pode crescer. Todas as vezes que eu estou aflito, procuro conforto na palavra de Deus. Eu busco encontrar segurança no silêncio da minha oração. Nem sempre escuto sua voz, como meu coração deseja. Nem sempre vejo o sol brilhar, mas Cristo sempre responde, mesmo em meio ao temporal. E é só assim que a minha fé pode crescer. Amém. Amém. Antes de começar, você aperte aí no aviãozinho, convida algumas pessoas para estar com a gente. Esse é o nosso 9º dia de mensagem, que vai durar 15 dias. A gente até o dia 15 vai estar falando algumas mensagens que são os princípios que te levam à prosperidade. Hoje é o nosso 9º dia, hoje a gente vai falar sobre um trabalho dirigente, um trabalho de um perito ou um especialista, que é como eu coloquei na nossa referência. Eu quero começar dizendo o seguinte para você, que não basta só a gente fazer um trabalho dirigente, nós precisamos ser especialista naquilo que nós fazemos. Por que especialista naquilo que a gente faz? Porque os profissionais de alta performance, eles são profissionais altamente gabaritados e eles têm padrões mais elevados, eles alcançam o alto da pirâmide, porque eles também são remunerados mais por isso, por ser especialista naquilo que eles fazem. E a gente conhece muita gente que se coloca a ser especialista em determinados setores e essas pessoas elas se destacam das outras. Como hoje a gente pode dizer no ditado moderno, essas pessoas elas são os top do mercado, elas estão um nível acima das outras pessoas. E eu quero te dar alguns exemplos. Eu, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui diretor lá do jornal de onde eu morava, eu era diretor comercial e financeiro naquele período, e lá tinha um grupo de vendedores, de mais ou menos 10 vendedores, no qual tinha um que depois se tornou meu amigo e que ele se destacava dos outros, e ele era um dos mais jovens. E ele começou a trazer opções do que fazer, de algumas mudanças. E ele me deu algumas opções do que a gente poderia mudar. E a gente começou a alterar aquela equipe, a gente começou a fazer reuniões semanais.
e ele buscava algumas coisas diferentes dos outros. Eu via que ele não tinha a mesma rotina dos outros vendedores, que chegava ali, lia o jornal, tomava o seu café, batia um papo, saía, voltava pontualmente às 5 horas para trazer os pedidos ou não. Então ele se destacava dessas outras pessoas. Ele buscava ser um especialista nas vendas daquilo que ele estava fazendo no momento que ele fazia. E em um determinado período ele apresentou um projeto, que era um projeto para vender um tabloide para fazer no jornal, semanal, para ser distribuído entre as pessoas que vendiam carros, as empresas que vendiam carros naquela época. E essa ideia dele foi tão boa que vendeu muito, e o jornal adquiriu aquilo como uma coisa semanal para ela, sendo que veio uma ideia dele como um dos vendedores daquele período. Então foi uma pessoa que ele procurou se especializar naquilo, naquele determinado momento, e ele conseguiu se destacar. E logicamente comissões e outras coisas vieram acrescentadas a ele, porque a pessoa que se especializa, ela tende a chegar no alto da pirâmide, ela tende a chegar a ter uma prosperidade maior, ok? Poucos dias atrás, nós fizemos um investimento de um curso para minha esposa, que quando ela me pediu para fazer esse investimento, que ela queria fazer o curso e tal, e ela já vinha estudando a respeito disso, marketing digital e outras coisas, a gente resolveu junto fazer esse investimento, porque e eu fui o primeiro incentivador dela, porque ser um especialista naquilo que ela faz realmente é algo muito importante. E eu quero aproveitar que a gente está falando sobre você ser um especialista naquilo que você faz. Eu quero te dizer e aproveitar e falar hoje sobre o propósito e qual é o propósito das nossas vidas. Entender um pouquinho que o nosso propósito não é exatamente o que é o nosso destino. O destino é tido como algo cósmico, algo que você não tem como você sair daquilo. Então o destino é uma coisa que, se você procurar no dicionário, você vai procurar várias interpretações, sempre se tratando de algo que vai ser realizado independentemente da tua escolha. Esse é o destino pelo qual foi traçado para você. E o propósito, ele não é isso. O propósito, por exemplo, um violão ele foi criado com o propósito de emitir som. Uma caneta foi criada com o propósito de escrever. E eu e você, para que é que nós somos criados? Deus nos criou com um propósito. Qual é esse propósito? Então é isso que a gente precisa entender quando a gente procura na nossa vida cumprir um propósito, ok? E cumprir esse propósito de Deus, ele precisa nos dar prazer. A primeira coisa que ele precisa é que a gente tenha prazer naquilo que a gente faça, seja o nosso trabalho, seja você remunerado ou não por isso, você precisa ter prazer naquilo que você faz. E eu separei algumas coisas falando de propósito, que o propósito ele precisa beneficiar algumas pessoas. Quando você entende o que é propósito, você está cumprindo na sua vida um propósito de Deus para você, você faz diferença. Você muda a vida de outras pessoas, mesmo sem que você saiba que você está alterando a vida de alguém. Essas pessoas elas vão receber uma mudança de você, mesmo que você saiba que você está fazendo efeito também na vida delas. E isso é muito importante para ela e para você no crescimento espiritual. Isso está sendo cumprido, um propósito no qual você não está nem entendendo o que está acontecendo, mas você está cumprindo ele. Quando algo acontece em escala maior, que não é somente para você, você está cumprindo um propósito na tua vida. Quando a pessoa não pode nem te remunerar por aquilo que você fez, por essa mudança que ela fez, e você nem espera isso, porque você está simplesmente fazendo aquilo que Deus designou para você fazer como um propósito para a tua vida. E isso é maravilhoso quando você entende que Deus te cria de uma forma em que você pode cumprir um propósito de vida para Ele, e você ainda pode se especializar para cumprir esse propósito e atingir muitas pessoas com isso, de um modo geral, sem sequer que você queira nada em troca. Esse é o verdadeiro propósito para você. E você se especializar nisso. E você, de repente, eu vou dar um exemplo rápido de, por exemplo, um cantor.
Se um cantor cristão, ele canta e ele está cumprindo o propósito que Deus fez para a vida dele, ele está usando o dom natural que Deus deu, está fazendo música, está levando outras pessoas. Eu falo de cantor porque eu sei de cantores grandes, pessoas que são boas, realmente cantores famosos, cristãos, que eles não cobram cachê para ir nos lugares, se eles sabem que o propósito daquele evento é um propósito para estar ajudando outras pessoas, eles não cobram. Então eu acho que isso está sendo cumprido, estar cumprindo o propósito na vida daquela pessoa. Então esse é um exemplo que eu quero deixar. Cumprir um propósito de vida é você não ter medo. Sabe, existem pessoas que elas têm medo de procurar saber qual é o propósito da vida delas. Porque quando você entende qual é o teu propósito de vida, você tem um compromisso com Deus acima daquilo que Deus te criou. E esse pode ser um problema para muitas pessoas, porque as pessoas não estão prontas para entender qual é o propósito da vida delas. E depois, quando elas descobrem, elas têm medo de assumir aquele compromisso com Deus e realmente cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas. Quem dirá ser especialista naquilo? Essas pessoas acabam fugindo da sua especialidade, do seu propósito, porque elas não entendem ou não querem entender o motivo pela qual elas foram criadas. E existem pessoas que também não cumprem o seu propósito e elas preferem viver em uma mediocridade do que viver na presença e cumprindo aquilo que Deus designou para elas. E o que é, Marco, o que é mediocridade? Mediocridade, ela vem de uma palavra que a palavra dividida em duas, que ela quer dizer uma média ocre, de medíocre. Ela quer dizer, ela foi colocada como se fosse no meio de uma pedra. Então a gente pode dar o exemplo de que medíocre quer dizer, vamos dizer que você sobe uma montanha, seu objetivo é chegar no alto da montanha, você chega na metade da montanha, você olha para baixo, você vê um monte de pessoas. E você olha para cima, você vê poucas pessoas. E na metade, tá bom para você. Quando você atingiu aquele objetivo médio, você chegou a um certo ponto, para você tá bom. Isso é ser medíocre. Você não vai subir de nível, você não vai atingir o seu objetivo. Claro que existem pessoas piores do que medíocre, que quando olham para a montanha, olham para cima, elas nem sequer começam para atingir o objetivo delas. Isso é pior do que medíocre. A Bíblia fala que se você faz aquilo, somente aquilo que você é designado a fazer como servo, que você é um servo inútil. E eu estou falando de medíocre para você. Se você chega na metade da montanha e não vai até o teu objetivo, se você não se torna um especialista, se você não sobe de nível e se você não faz diferença naquilo que você está fazendo, não procura saber o teu propósito de vida, você é considerado uma pessoa medíocre e diante da Bíblia você é considerado uma pessoa inútil. Isso é forte, mas isso vem escrito na palavra de Deus. A gente precisa ser semente, a gente precisa ser fruto, a gente precisa dar mais fruto. A criação de Deus, ela é multiplicação e a gente precisa multiplicar. Ok? A gente precisa não só multiplicar na nossa casa, a gente precisa multiplicar fora, a gente precisa dar bons exemplos, a gente precisa ser pessoas boas, a gente precisa ser uma videira que dá bons frutos. Isso é na natureza de Deus. E quando você alcança isso, você vai alcançar a prosperidade de Deus, que é o alinhamento entre o propósito, o cumprimento de princípios. Você vai ter Deus na tua vida, você vai alcançar a prosperidade. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para cada um de vocês, é isso que eu desejo para a minha vida, para a minha família, é isso que eu busco e é isso que eu quero compartilhar com vocês a cada dia. Ok? Nós vamos fazer uma oração para terminar e antes disso eu quero convidar para vocês para um outro projeto que eu estou fazendo, que é o projeto de educação financeira. Eu fiz um primeiro vídeo no meu canal do YouTube na terça-feira falando sobre dívidas e foi muito legal, é uma aula muito boa.
É uma aula para ajudar você, se você tem problema com dívida, se você tem alguma preocupação com isso, assista a essa aula, vai estar disponível um material para você também. Eu quero que a gente possa crescer junto. Toda terça-feira eu vou estar fazendo uma aula sobre educação financeira, sobre um tema diferente, ok? 7h30 da noite no horário do Brasil, ok? 7h30 no horário de Brasília. Eu quero rapidamente fazer uma oração com você para a gente terminar essa live, que você possa fechar os seus olhos e que a gente faça essa oração junto. Senhor, obrigado por essa manhã de quinta-feira, obrigado por essa meditação, que a gente possa entender, Senhor, que nós não podemos viver na mediocridade, que a gente precisa, como cristãos, como homens tementes a Deus, como pessoas tementes a Deus, que a gente possa entender que a gente tem a capacidade de se especializar cada dia mais, não somente naquilo que a gente faz todos os dias, mas também na Tua Palavra, de aceitar os Teus caminhos, cumprir os Teus princípios, descobrir e cumprir o nosso propósito de vida. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui hoje olhando esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, que nos ilumine na nossa caminhada rumo à nossa prosperidade, e que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Obrigado pela tua presença, obrigado mais uma vez por estar aqui. Que você possa depois curtir os vídeos, compartilhar. Tem os outros vídeos de toda a série, vão estar aí disponíveis no canal do Facebook, do Instagram e do YouTube, que a gente vai seguir todos lá. Amanhã tem a presença do pastor Evandro Coelho junto comigo nessa série, ok? Que Deus possa iluminar a sua vida, e eu estou muito feliz porque você fez parte hoje dessa série, que você possa assistir também todos os outros princípios, e a gente está junto todos os dias, meio-dia na Itália, 7 horas da manhã no Brasil, até o dia 15, ok? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma ótima quinta-feira em nome de Jesus. Amém.